Náuseas, diarreia, dores de barriga, cólicas, entre outros sintomas, acontecem a todos, várias vezes durante as nossas vidas. Regra geral, são problemas digestivos comuns, habitualmente ligados a gastrites, refluxo, indigestão, em problemas intestinais que causam mal-estar e transtornam a vida de todos nós. Conhecer as razões do aparecimento destes sintomas e saber como tratá-los é essencial para uma boa saúde digestiva. É que uma má saúde digestiva tira-nos o nosso bem-estar e diminui a nossa qualidade de vida. Uma boa saúde digestiva dá-nos mais qualidade de vida, mas quando menos esperamos, aparecem as gastrites, as indigestões, o intestino preso e outros dramas, que nos deixam prostrados e sem força para as outras coisas do dia-a-dia. São as chamadas doenças digestivas comuns, que mesmo não parecendo, podem ter um enorme impacto no nosso bem-estar. No Dar a Volta à DI de hoje, vamos falar destas doenças e perceber de que forma é que as podemos evitar para ter uma vida digestiva mais saudável. Vamos então receber a gastroenterologista Marília Cravo, do Hospital da Luz. Professora Marília Cravo, muito obrigada por ter aceitado o convite da APDI e estar aqui connosco no Dar a Volta à doença inflamatória do intestino mais uma vez. É um gosto recebê-la. E hoje, para falar de doenças digestivas mais comuns, vamos começar mesmo por aqui. Quais são as doenças digestivas mais comuns de que os portugueses se queixam mais? As doenças digestivas mais comuns, pois eu diria que era mais as doenças funcionais, nomeadamente a doença do refluxo gastroesofágico, que é muito frequente, estima-se pelo menos 10 a 20% da população em geral sofre, manifesta-se em geral por queixas de azia, ardor atrás do peito, vir a comida à boca, está muito relacionada com o aumento de peso, com o excesso de peso que nós verificamos, não é? E com a alimentação, que depois provoca o aumento de peso, não é? Okay. E por isso com os excessos alimentares, com comermos, com os maus hábitos alimentares na realidade, porque, por exemplo, não é só comer em demasiado, mas é sobretudo termos as refeições alteradas, ou seja, em vez de comermos um bom pequeno almoço e almoço, muitas pessoas às vezes não tomam almoço, durante o dia sempre a correr e não comem, e depois à noite, quando nos vamos deitar a seguir, passado pouco tempo, é que nos enchemos de comida e por isso basta existir uma válvula que separa o estômago do esófago e que não seja competente, que depois de comer aquilo a tarde e mais horas e nos irmos deitar, muitas vezes regado com um bocadinho de vinho ou de café, que são fatores que também aumenta muito essas queixas da doença do refluxo. Isso em que idades? Em que faixas etárias? Olha, é de todas as idades, de facto. De facto, não é dos adultos jovens, é também dos idosos, é uma doença que começa cedo e que deve ser combatida, porque de facto está ligada a um dos cancros que vai subir mais, que é o cancro do esófago e que está muito ligado a queixas de refluxo crónicas também. E isso está muito ligado a maus hábitos alimentares, a excesso de peso e por isso é das doenças mais frequentes em gastroenterologia. Outra doença muito frequente é o cólon irritável, não é? Também. Pronto, que cada vez nós gastroenterologistas também estamos mais alerta. Eu devo dizer que não foi uma prioridade durante décadas, porque tínhamos outras doenças. Ouvia-se falar, mas não se dava grande relação. É difícil de tratar. Nós hoje ainda não sabemos bem qual é que é a causa. Dizemos que é uma hipersensibilidade visceral ligada muitas vezes a intolerâncias alimentares, a hiperfermentação por causa da microbiota, de uma disbiose, que é uma alteração da flora intestinal, essa hipersensibilidade visceral também ligada muitas vezes a stress. Nós sabemos que temos neurónios no nosso tubo digestivo, que existe uma ligação e por isso esta vida estressante, a comer mal, muitas vezes na infância ainda cada vez chamamos mais a atenção para isso, com muita utilização de antibióticos, não é? Muitas vezes antibióticos na infância, cada vez que uma pessoa tem uma infecção, a maior parte delas virais, muitas vezes recorre-se a um antibiótico, vai alterar a microbiota, pronto. E essa sim é uma doença mais se calhar no género feminino, mas também no género masculino. Se calhar mais naquela década de 30, 40, mas também às vezes mais idosos. E é importante porquê? Porque os médicos também refugiam-se muito do que sabem e do que não sabem, não é? E por isso, como é daquelas doenças que nós não sabemos bem qual é que é a causa e, sobretudo, não sabemos bem como é que se trata, o que é que os médicos fazem? Fazem análises,
de rotina, fazem exames endoscópicos e depois dizem a frase infeliz de que os exames são todos normais, o senhor não tem nada. Pois. Quando o doente se queixa de que tem dores, não é? Porque dá dores. Dá dores, em geral, dá dores ligadas à distensão abdominal, à flatulência, que vai distender as vísceras ocas, o intestino, e por isso dor. Muitas vezes o doente não caracteriza bem como dor, caracteriza como um desconforto abdominal ligado a essa flatulência e depois pode estar associado a alterações de trânsito, diarreia ou obstipação. E são queixas crónicas e por isso que causam má qualidade de vida, causam muitas vezes absentismo. Mas não tem evoluído nada o conhecimento científico e o estado da arte nesta área? Por acaso eu acho que tem. Nas últimas décadas, tanto no diagnóstico como na classificação e muitas vezes também na terapêutica, que está ligada a nós percebermos esta ligação que existe entre o intestino e o cérebro, não é? As doenças deste eixo cérebro-intestino e nós reconhecermos isso dá-nos mais armas terapêuticas, está bem? Não só ligada, por exemplo, à alimentação e alimentos, temos consultas nutricionistas dedicadas ao tema para identificar as comidas que os doentes são mais intolerantes, alimentos que fermentam mais. Claro que o típico e o que está um bocadinho na moda, infelizmente, é o glúten, ou o trigo, melhor falando, ou o leite. Mas há aí muito erro, não há, professora? Porque de facto eu gosto de trabalhar com profissionais, com nutricionistas dedicadas ao tema, porque sabem fazer um inquérito alimentar. Claro que eu posso recomendar ao doente uma dieta com baixo teor de FODMAPs, que são os alimentos, pronto, para além do glúten e do leite, temos as frutanas, contidas, por exemplo, em espargos, determinadas frutas como a maçã, o pêssego, a cebola, o alho, que a alimentação portuguesa tem tanto, não é? O brócolis, por exemplo, pronto. Mas uma nutricionista sabe fazer um inquérito, ver se o doente come muitos destes alimentos, porque senão não tem muito sentido também irmos fazer uma restrição, não é? Claro. E por isso, contarmos com profissionais dedicados a isto, depois também psicólogos dedicados a um tipo de terapêutica que é a terapêutica cognitiva ou comportamental. Terapeutas, fisioterapeutas que tratam dos movimentos respiratórios e destes desencontros, a palavra científica é as discinésias entre o diafragma e a parede abdominal, por isso há toda agora uma área de intervenção com especialistas nesta área, nova, tá bem? Tanto de maneira de fazer o diagnóstico. Não está sozinha, não é? Não. Precisamos de muitas outras especialidades e há métodos de diagnóstico agora e por isso eu acho que nos últimos anos e ainda no ano passado foram publicadas novas guidelines para diagnóstico. E diga-me uma coisa, a senhora já aí falou na história emocional, digamos assim, do stress e tudo isso, e já se fala há muito tempo que tem aqui uma ligação grande à parte digestiva. Por outro lado, também se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Tem tudo a ver com isso que está a falar, não é? Exatamente. É importante, pronto, isto é importante na relação com o doente, porque quando nós falamos, nós temos neurónios, que são células do sistema nervoso, no intestino. Quando eu estou numa consulta, eu digo isto às vezes está e tento perguntar um bocadinho se houve algum problema de trabalho, emocional, em casa, pronto, há uma certa e tento dizer alguma ligação que a parte psicológica possa ter, muitas vezes há uma defesa dos doentes, porque já estão um bocadinho cansados de dizer, olha, isso é dos seus nervos, não tem nada, e não é nada disso que nós pretendemos, e eu tento sempre dar uma explicação para eles perceberem. Por exemplo, quando nós comemos fibras, e uma dieta rica em fibras é importante, a nossa microbiota, as bactérias, os vírus vão fermentar as fibras que nós comemos e dar, por exemplo, butirato, que é um ácido gordo de cadeia curta fundamental para as células que cobrem o nosso intestino. Doentes com doença inflamatória, nomeadamente colite ulcerosa, nós recomendamos isso, porque é uma maneira de tornarmos as células que cobrem o intestino saudáveis. Mas é esse mesmo butirato que pode viajar até ao cérebro, atravessar a barreira hematoencefálica e comportar-se como um neurotransmissor, condicionando, modulando o nosso comportamento. Da mesma maneira que é o sistema nervoso autónomo, o simpático e o parasimpático, que comanda toda a motilidade e as secreções dos 5 litros de secreções digestivas que nós
produzimos. E por isso existe esta relação estreita. Se eu tiver, por exemplo, um parasimpático que lentifica o meu trânsito intestinal, para além de eu ter a obstipação, vou ter hiperproliferação bacteriana, que vai causar muita fermentação daquilo que nós comemos. Pronto, e eu digo que esse sistema nervoso é independente da nossa vontade, é autónomo, por muito que as pessoas queiram ser racionais, não é? Então podemos dizer que se abriu aqui uma porta, ou um mundo novo, digamos assim, na forma de avaliação das doenças funcionais. E funcionais. Eu acho que sim, não só para o síndrome do intestino irritável, mas também para muitas outras doenças. Pronto, e por exemplo pode coexistir queixas de síndrome de intestino irritável em doentes que têm doenças inflamatórias do intestino. Também. E sobretudo não só nós percebermos isso, mas também outras abordagens terapêuticas, que é muito o que nós precisamos, está bem? Com terapêuticas muitas vezes out of the box, mindfulness, meditação, e por isso que é muito importante contarmos hoje com essas armas terapêuticas, com essas vertentes, está bem? Professora Marília Cravo, não podia deixar de também fazer aqui de levantar aqui uma questão relacionada com os aumentos dos cancros que têm aparecido e ultimamente até em idades mais jovens. O que é que se está a passar com o cancro digestivo? Que caminho é este que nos falta percorrer? E há esperança ou não há esperança para o futuro? Não, esperança há, sobretudo que os tratamentos em oncologia, o grande marco, por exemplo, foi a imunoterapia, que tem revolucionado, e nós temos doentes, às vezes, com neoplasias, com cancros metastizados, que eu não utilizaria a palavra cura, mas que fazem tratamento e que ficam sem terapêutica, às vezes durante anos, por isso há muita esperança. De facto está a haver, e foi motivo de preocupação, até num artigo que saiu numa revista, na Nature, o ano passado, sobre os cancros, e nós não podemos deixar, há vários motivos para isso, não é? Alguns que nós já sabemos que estão mais ou menos identificados, outros que nem tanto. Nós também, é seguramente fatores, por isso o cancro é uma doença genética, não é? São alterações do nosso genoma que vão dar ao cancro. Porquê é que essas alterações aparecem? Pronto, nós temos os agentes do ambiente que não podemos fugir, e todas estas alterações ambientais que nós falamos até à exaustão, mas que alguns querem fugir, mas elas existem de facto. E de facto existem agentes do ambiente que nós chamamos genotóxicos, que vão causar lesão no DNA e promover isso. Pronto, e isto pode estar ligado a agentes do ambiente, do clima até, mas também muita coisa da nossa alimentação. Pronto, voltamos ao tema. Voltamos ao tema. Porquê? Porque isto de facto da alimentação, nós cada vez vivemos um ritmo de vida, então nas cidades, cada vez mais alucinante, e eu acho que muitas coisas que foram o progresso, os telemóveis, os WhatsApps, os mails, fazem-nos cada vez viver uma vida mais acelerada. Tão acelerada que infelizmente não há tempo para irmos comprar produtos frescos, cada vez há mais processados, congelados, ultracongelados. Cada vez se cozinha menos. Cada vez se cozinha menos, não é? E por isso, tudo isso, esses alimentos processados, estão na origem, seguramente, por exemplo, de doenças autoimunes. Aliás, da doença inflamatória é uma dos motivos que explica o aumento da incidência, mas provavelmente também de algumas neoplasias. E por isso, nós não sabemos todos aqueles conservantes, aditivos, aqueles não sei quantos, que vimos a saber, passado uns anos, que afinal podem ser cancerígenos. Aliás, e por isso, nós tivemos até muita publicidade já a dizer que o supermercado A e B e C têm produtos sem químicos, sem não sei o quê. Pronto, uma e forma por isso, de chegar perto. Exatamente, e de facto nós cada vez devemos fugir mais um bocadinho, porque nós só vamos saber daqui, se calhar, a 5, 10, 20 anos os efeitos dessas substâncias. Agora, com certeza que esses produtos já feitos e conservados e ultracongelados têm determinados aditivos, e por isso aquilo que eu recomendo é produtos frescos. Temos que encontrar tempo para ir comprar esses produtos frescos. Depois, outra coisa que eu não me canso também de dizer, e que é o excesso de peso e a obesidade que nós assistimos. Pronto, isso é um problema das sociedades modernas, das sociedades ocidentais,
e está seguramente ligado ao desenvolvimento de algumas neoplasias. Vemos, por exemplo, só para falar das neoplasias digestivas, por exemplo, aquilo que falávamos há bocado do refluxo, o excesso de peso é o principal fator e está ligado, é o cancro que mais tem aumentado de incidência, o chamado adenocarcinoma do esófago, ligado ao refluxo crónico. O cancro do cólon também há muito tempo que está ligado a esse dito síndrome metabólico, aumento de peso, aumento da gordura visceral. O cancro do pâncreas, álcool e tabaco são fatores de risco, mas também a diabetes, o excesso de peso e a obesidade. E tudo isso está ligado a um estilo de vida que nós fazemos muito, que é comemos demais, muito provavelmente, comemos mal, trabalhamos muito, estamos sedentários, não fazemos exercício físico e por isso eu acho que não é querer ser redutora, mas eu acho que muito é deste estilo de vida que nós... Em grande parte a culpa é nossa, é isso. Professora Marília Cravo, apareça mais vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Os problemas digestivos são comuns a grande parte da população ocidental. A gastrite, por exemplo, afeta uma enorme percentagem de cidadãos portugueses e pode pôr em causa o teu bem-estar. Conhecer o teu aparelho digestivo e fazer uma alimentação saudável pode ajudar-te a ter uma digestão mais tranquila, assim como ter uma vida mais calma e sem stress. Sabemos que não é fácil, mas o yoga e o pilates podem ser aliados neste contexto. Assim como o teu médico de família ou o teu gastroenterologista também te podem ajudar. E já sabes, se precisares, fala com a APDI, estamos cá para isso.